Olá, eu sou professor de filosofia, David Hall, e nós iniciaremos a segunda aula, que é sobre a indústria cultural. Indústria cultural é um termo formulado por um grupo de pensadores da Alemanha que vão fazer parte de um círculo chamado a Escola de Frankfurt. Dentre esses autores destacam-se Adorno, Horkheimer e Walter Benjamin. Olha só na tela, o nascimento da arte de massa. Esses teóricos, eles vão dizer o seguinte: com a industrialização, o processo de industrialização, século XVIII, os trabalhadores eles vão sair do meio rural e adentrar a periferia das grandes cidades. Eles vão deixar para trás a sua cultura, a sua arte, que posteriormente os intelectuais vão chamar de folclore, e vão construir uma nova cultura, uma nova arte, que vai ser chamada de cultura popular ou arte popular. A arte de massa não é uma arte produzida por esses trabalhadores, mas é uma arte e uma cultura produzida pela elite, só que em larga escala. Eu apresentarei primeiramente a perspectiva do teórico Walter Benjamin. Vocês podem visualizar esse pensador, esse filósofo, ele vai analisar as transformações que vão se dar no começo do século XX. E ele vai destacar dois aspectos, um aspecto negativo e um aspecto positivo. O aspecto negativo, falaremos acerca disso primeiramente. Ele vai dizer o seguinte: na medida em que a arte ela é reproduzida em larga escala, a obra de arte ela perde a sua áurea, o seu valor que a torna singular, única. Nós temos, por exemplo, o quadro da Mona Lisa. O quadro da Mona Lisa, o original, encontra-se no Museu do Louvre, em Paris, mas foram feitas inúmeras réplicas. Essas réplicas são as cópias do quadro original. O quadro original ele ainda permanece a sua áurea, porque permanece ali o sentimento, a sua singularidade sobre a qual foi produzida. Porém, um filme, por exemplo, não há distinção entre a produção original e a cópia. Essa obra de arte, essa manifestação da arte, ela seria sem a sua áurea, ela perderia a sua áurea. Esse seria um aspecto negativo dessas transformações que se deram a partir do início do século XX, com a reprodução em larga escala das manifestações de arte. O aspecto positivo, na visão de Walter Benjamin, é que agora você não precisa ir mais ao Museu do Louvre para poder apreciar, contemplar o quadro da Mona Lisa. Ela está disponível a qualquer um, por meio da internet, por meio de réplicas. O mesmo a gente pode dizer com relação a ouvir uma orquestra sinfônica. A gente pode baixar uma música na internet ou escutar um CD. Bom, isso significa que aquela manifestação artística ela não está mais restrita a uma elite, a um número de pessoas reduzido. Houve-se a democratização da cultura, a democratização da arte, e agora todos vocês têm acesso a essas manifestações artísticas. Como eu falei para vocês, o Museu do Louvre. Não precisamos ir até lá para nos depararmos e contemplarmos esta linda obra de arte, que é a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Essa visão ela vai ser criticada pelos seus amigos, que também fizeram parte da Escola de Frankfurt, os filósofos Adorno e Horkheimer. Esses filósofos eles vão enxergar na teoria de Walter Benjamin um certo otimismo,
ingênuo. Porque, na verdade, na medida em que a arte ela é propagada em larga escala, ela já não é mais obra de arte. Ela passa a ser um produto para ser consumido. Nós temos aí o aspecto da subcultura. Essas manifestações artísticas, elas não são produzidas pela massa, elas são produzidas pelo mercado. E elas estão a serviço do capital. Elas são reproduzidas em larga escala, não para nos proporcionar deleite, que seria a função da obra de arte. Elas existem para puro e mero entretenimento. Então, Adorno e Horkheimer, eles discordam veementemente da posição de Walter Benjamin. A arte, nos dias de hoje, produzidas pela aquilo que eles vão chamar de indústria cultural, que é essa indústria que faz cultura, que faz arte, para ser consumida para um mercado consumidor, ela não satisfaz mais a sua função. Como vocês podem observar, as réplicas do quadro da Mona Lisa, elas foram feitas à exaustão, de diversos meios, de diversas maneiras, e o que nós temos, não só na pintura, mas em outras manifestações artísticas, como música, filmes, eles não estão mais preocupados com a qualidade, com as possibilidades de emancipação humana, mas tão somente a satisfazer um determinado mercado, a vender. Portanto, a arte, ela, na concepção desses autores, se resume a uma coisa, a um objeto. Bom, vamos tentar resolver esta questão. Para você, na sua opinião, a indústria cultural ela é favorável à democratização das artes? Sim ou não? Fundamente a sua resposta. Use os seus argumentos. Você concorda com Walter Benjamin de que sim, houve aí um processo de democratização da arte, uma vez que até então a grande maioria das pessoas não tinham as condições para ter acesso a essas obras de arte. E na medida em que se deu o avanço das tecnologias e o avanço das reprodutibilidades técnicas, houve aí a possibilidade de ter acesso a essas artes. Ou não, você concorda com Adorno e Horkheimer e, na verdade, não há democratização da arte, porque a arte ela perdeu o seu sentido, perdeu o seu valor e não satisfaz a sua finalidade, a sua função originária, que seria o prazer, o deleite desinteressado. Bom, peço que você analise e procure responder e justificar a sua resposta. Para além dessa pergunta, nós deixaremos também uma outra pergunta e uma sugestão. Quem direciona os seus interesses na web? Você vai em busca da sua programação cultural e do que gosta de apreciar ou apenas consome aquilo que lhes oferecem? Aquilo que você acessa, a música que você ouve, o filme que você assiste, será que eles são direcionados ou você tem a total consciência das suas escolhas? Uma dica, uma sugestão é que vocês assistam na Netflix um episódio de uma série muito boa chamada Merli. É o primeiro episódio da terceira temporada disponível na Netflix. Não perca, porque esse episódio ele trata justamente do filósofo que nós trabalhamos aqui, o Walter Benjamin. Uma outra sugestão de um filme que você pode assistir é O Sorriso de Mona Lisa. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e nós nos encontramos em uma outra oportunidade. Um forte abraço e desejo sucesso a todos vocês.